Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Teologia aqui no Instituto de Coaching Potencialize e Crie Resultados. Eu sou o pastor Patrick e nós estamos estudando o livro Poético e Profético. E agora, especificamente, estaremos estudando o livro de Lamentações de Jeremias. Nós, que na última aula falamos acerca do livro do profeta Jeremias, agora estaremos falando sobre o momento em que o povo de Judá é levado à Babilônia e assim então o profeta Jeremias escreve o livro de Lamentações. É o período onde isso acontece, é o ano 587, antes do nascimento de Cristo, e a palavra-chave desse livro, como bem o seu nome é, lamento. Exatamente porque é a partir do momento em que o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói Jerusalém, deixa ela toda desolada, e é nesse momento então que ele compõe esse cântico. O verso-chave desse livro se encontra no capítulo 2, versículos 5 e 6. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. Ó Senhor, em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Vemos com isso, então, o profeta se lamentando por esse momento triste, esse episódio caótico dentro de Jerusalém. Qual o objetivo quando ele escreve esse livro? Ele escreve porque ele tende a levar o povo a compreender, a aprender, a reconhecer a mão da justiça de Deus, que pela calamidade conduz o seu povo ao arrependimento. Então, às vezes, Deus vai usar a calamidade, Deus vai usar a circunstância adversa, Deus vai usar a prisão para ensinar, muitas vezes, Judá, Israel, a reconhecer que erraram, a reconhecer que sem Deus nada poderiam ter feito. Deus está usando agora todo esse momento tribulado na vida do povo judeu para que eles pudessem voltar-se a ele em arrependimento. O profeta Jeremias, quem é ele? É de origem sacerdotal, natural de Anatote, e era filho do sacerdote Ilquias. Ele recebe a sua vocação ainda quando jovem, cerca de 16 anos, e o chamado de Jeremias é algo bem peculiar, narrado em seu primeiro capítulo, e ele admite inicialmente a sua incapacidade de fazer tal obra, de cumprir tal chamado, mas Deus então traz aquela palavra de motivação, de inspiração e verdadeiramente mostra a Jeremias que ele era a pessoa escolhida para tal ministério. Uma outra questão que precisamos saber sobre Jeremias é o seu estado civil, pois Deus não permitiu que ele casasse por causa da destruição que estava próxima, por causa da situação onde que a nação estava vivenciando, e com certeza, gente, a esposa de Jeremias sofreria tanto quanto ele, porque o chamado de Jeremias foi algo pesado, algo triste, é tanto que nós temos esse livro intitulado de Lamentações. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, o profeta que se derramou, porque ele profetizou o caos, no sentido de que alertando o povo, se arrependa, porque está vindo, a desgraça está chegando, a destruição virá, se o povo não se arrepender. E o povo não se arrependeu, e ele então vinha aos prantos, né? Então é uma situação muito difícil o que o profeta Jeremias passou. E aí vemos então que nesse momento, Jeremias, ele mesmo sendo o profeta da esperança, ele teve esses momentos difíceis, porque olha bem, primeiro, a sua atuação nos tempos dos reis Joaquim, Zedequias e Joaquim. Tempos difíceis, governantes que não se voltaram a Deus da maneira que deveria se voltar, com a fidelidade que deveriam ter. Depois, ele está falando a Judá, ao Reino Sul, a Jerusalém, a capital da adoração em Israel,
o lugar onde os levitas, os sacerdotes, atuavam trabalhando para o Senhor, onde havia peregrinação das pessoas para ir adorar a Deus, e ele viria esse lugar destruído. Temos, por exemplo, os lugares chaves desse seu livro. Anatote, onde ele nasce, Jerusalém, que era o lugar onde havia adoração e ia ser destruído. Ramá, que era uma cidade ali próximo à Península Arábica, até por onde o povo de Israel seria conduzido, levado em direção à Babilônia. E o próprio Egito, que foi o lugar para onde o profeta Jeremias foi levado, porque ele não seguiu para a Babilônia junto com os exilados. E por fim a gente vê todo esse quadro de sofrimento. Jeremias foi lançado na prisão em uma cisterna, está lá no capítulo 37, 38, sim, vivendo em um lugar mesmo podre, literalmente falando, por causa da profecia, por causa das palavras que ele havia falado. Foi levado ao Egito contra a sua vontade, rejeitado pelos vizinhos, famílias, reis, sacerdotes, falsos profetas, o público e todos quantos ele havia falado, profetizado e o conhecia. Então, tipicamente, se falássemos sobre o profeta Jeremias no seu tempo, em seu momento, seria aquele louco, varrido. O que esse doido está dizendo? Muitos nós falamos sobre Noé. Quando Noé pregava, o povo taxava ele de doido, de louco. Então, Jeremias, nesse momento, seria esse camarada, louco, varrido. Prende esse cara, porque o que está falando não tem sentido algum. Inclusive, pelos falsos profetas que se levantaram no mesmo período que o profeta Jeremias, profetizando muitas bênçãos, profetizando que Deus iria restaurar o povo, que Deus iria fazer isso e aquilo. Então Jeremias foi recantilado exatamente pelo fato de falar a verdade. Então teremos aqui um Jeremias totalmente deprimido, porque além do amor que ele tinha para com a sua nação, ele vê a nação sendo destruída. Esse estado de lamento é pelo fato dele estar vendo que a profecia dele está se cumprindo, a ponto dele interceder ao Senhor e o Senhor dizer para ele: não clama mais por esse povo, porque já não tem mais jeito. Então, dado a essas circunstâncias, temos aqui um profeta que profetizou momentos de crise, mas ele não deixou de falar da esperança, da redenção que viria após os 70 anos. Mas o povo deveria passar pelos 70 anos para aprender e se arrepender. Por isso, temos esse livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações, com as seguintes características: escrito logo após a destruição de Jerusalém, ocorrida em julho de agosto de 586 a.C. Os judeus cantam este poema melódico no Muro das Lamentações toda sexta-feira em Jerusalém. Dia 9 de agosto é o dia destinado à lamentação das 5 calamidades que vieram à nação. Foi adotado pelo povo judeu como o triste canto de arrependimento sincero e é um apêndice à profecia de Jeremias, que registra a tristeza aguda e dolorosa do profeta pelas misérias, desolações de Jerusalém, resultantes de seu cerco e destruição. Então, esse livro tem essa finalidade de dar conclusão do que lá no livro do profeta Jeremias ele está profetizando. É como se lá em Jeremias fosse um momento antes da destruição, onde Deus ainda estava dando chance, falando: arrependam, mudem a sua conduta, volte-se para mim. E esse povo chega um dado momento que eles não querem dar ouvido, e aí vem então a sentença: então já não tem mais solução, é melhor que se entreguem, é melhor que vocês não criem caso com Babilônia, porque eles vão levar sim, porque agora eu quero que eles levem. E agora Jeremias está compondo um segundo livro, onde narra esta destruição, esse momento de levada e a tristeza de seu coração em ver que aquela profecia havia se cumprido. Por isso, nós temos dentro desse livro 5 momentos que nós podemos chamar de 5 poemas, 5 partes importantes desse livro. No capítulo 1, vai falar dessa destruição. A cidade é representada por uma viúva que chora. Você lê Lamentações, capítulo 1, verso 1 e 2, veremos isso bem claro. Depois, o segundo poema, a cidade está sendo representada como uma mulher com véu.
chorando em meio às ruínas. É no momento em que se revela a ira do Senhor sobre esse povo. Lamentações 2, 1, 6 e 9. Depois teremos o terceiro poema. A cidade é representada pelo profeta que chora e lamenta ante Jeová, o juiz. A misericórdia do Senhor, onde ele vai abordar nesse momento, e mesmo em meio à ira, mesmo em meio à sentença divina, existe misericórdia, existe graça. Lamentações capítulo 4. Depois teremos um quarto ciclo, chamamos o quarto poema. A cidade é representada como ouro embaraçado, mudado e degradado. O cerco de Jerusalém, onde vem Babilônia e cerca ali, num primeiro momento durante 2 meses e depois em outro momento durante 18 meses. Lamentações capítulo 4. Quinto poema, a cidade representada como suplicante que roga ao Senhor. Então, no capítulo 5, veremos um pedido de restauração em Lamentações. Vai estar deixando muito claro esse ciclo, né? Desde um lugar que estava sendo destruído até um lugar que estava pedindo para ser restaurado. Esses 5 cânticos aí do livro de Lamentações. Primeira lição desse livro, veremos sobre as pseudo-amizades, dos amigos que nos momentos de crise nos abandonam. Jesus vai dizer isso. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Nesse momento, não sei se vocês estão lembrados, quando nós comentamos no livro do profeta Jeremias, havia uma aliança entre Judá e o Egito. E foi o Egito que instigou o Judá a poder se rebelar contra o rei da Babilônia. Foi o partido pró-Egito que instigou a Judá, ao rei Joaquim, a ir contra as leis da Babilônia, no que resultou no segundo cerco e assim a prisão e já então a primeira leva de exilados para a Babilônia. Então, nesse momento, veremos que essa aliança com o Egito trouxe uma calamidade. E no momento da dor, no momento da invasão, o Egito não estava lá para poder auxiliar. Segunda lição é que nós vemos o seguinte, em Lamentações capítulo 6, verso 4, diz: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte. Eu comentei aqui que no momento em que Jeremias estava profetizando a vinda do cativeiro, havia outros profetas profetizando que as coisas iriam melhorar, que as circunstâncias iriam mudar e que Deus iria abençoar e que Jeremias era mentiroso. Os reis decidiram acreditar nessas profecias positivas desses profetas e recusaram a profecia certa, correta do profeta Jeremias. E é por isso que nós temos que compreender, como estudantes de teologia e pregadores da palavra do Senhor, que nós temos uma mega responsabilidade. Esses profetas que anunciaram falsas profecias de bondade, de um futuro bom para aquele tempo, foram responsáveis diretos para que o povo fosse exilado. É nosso dever, gente, manifestar a maldade do povo, sim. O dever de um pregador é ser boca de Deus, é ser profeta, é falar daquilo que está errado. É nosso dever pregar contra o pecado. E é por isso que às vezes nós temos tantas pessoas sendo destruídas, porque elas estão na vida de pecado e às vezes para não perder ela para o mundo, não, melhor ela estar aqui do que está lá no mundo, mas ela estando na igreja, uma vida de pecado é mesmo pior do que ela estar lá no mundo. Então, ser, claro, em amor, mas ser profeta de Deus e alertar as pessoas dos erros que elas estão cometendo, sim. Nossa finalidade com isso não é diminuir as pessoas, mas é restaurar essa vida, é restaurar ela para Cristo. Para isso, temos que ser verdadeiros. A pregação que não acusa o pecado, que não manifesta a maldade humana, que só promete bens materiais, é uma pregação que não tem o selo do céu. A gente precisa estar bem claro disso. Nosso dever é sermos porta-vozes de Deus. É o nosso dever sermos homens e mulheres que levem a verdade, como João Batista, como o próprio Jeremias. E a gente tem que estar pronto para viver o que Jeremias viveu.
Ele foi levado a ter o calabouço, ele foi jogado em uma cisterna, ele foi desprezado por todo mundo. Muitas vezes, para queremos ter a aceitação dos homens, nós perdemos a aceitação do céu. Foi a lição que nós aprendemos também quando falamos sobre Salomão. Por muito tempo, para que ele pudesse ter paz em seu reino, ele fez muitas alianças com outros reinos através de casamento. Então ele teve paz com as nações, mas teve briga com Deus. É uma escolha que um pregador tem que ter. Ou ele quer agradar a Deus com a sua mensagem, ainda que seja severa, ou ele quer agradar o seu público, para que cada dia mais ele tenha curtidas, ele tenha compartilhamento dos seus vídeos e todo mundo o ame. Seja fiel. O dia do Senhor está próximo. Que você não venha a ter que lamentar-se por uma pregação superficial e mundana. Nós falaremos isso ainda na nossa aula de homilética. Uma outra questão, uma outra lição que nós vamos aprender com isso é que nunca devemos nos esquecer da grande verdade. Que grande verdade é essa? A única razão de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Nada em nós há que possa atrair a sua bênção. É só pura graça e misericórdia. Nada que nós venhamos fazer para Deus vai nos fazer merecedor das suas bênçãos. Tudo é por vontade do Senhor e Ele assim o determinou. Por outro lado, em sua grande fidelidade, o Senhor renova a sua misericórdia para conosco a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esse é um verso muito lindo que está no livro de Lamentações. O salário do pecado é muito doloroso. O exemplo que nós estamos vendo em Judá é o preço que eles pagaram por anos de rebeldia. Mais de 20 reis passaram depois de Salomão e poucos ali se voltaram ao Senhor. Capítulo 4, verso 10 de Lamentações diz: as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. É só você lembrar do cerco assírio, lá em Samaria, por exemplo, quando as mulheres mataram as crianças e comeram. Isso aconteceu também, né? Os próprios filhos e comeram. Não se brinca com o pecado. O preço a pagar é amargo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A nossa quinta lição, onde o pedido expresso no capítulo 5, verso 21, é de uma honestidade maravilhosa. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Então precisamos compreender nessa verdade que ninguém tem o poder de converter a si mesmo. A mudança do coração humano só pode ocorrer pela ação sobrenatural e soberana do Senhor. A nós cabe clamar e esperar. Afinal, Ele não lança fora aquele que o busca. Então, que nós possamos clamar ao Senhor: ajude-nos, meu Deus, a nos converter. Não é eu vou buscar me converter. Oremos ao Senhor: Deus, ajude-o a converter. Olha, peça ao Senhor para te ajudar a converter. Peça ao Senhor para te mostrar o caminho. Peça ao Senhor para te dar a direção. Peça ao Senhor para poder inclinar o seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor e Ele inclina para onde Ele quer. Então peça ao Senhor para inclinar o seu coração a cumprir a vontade dEle. Ok? Chegamos então à cristologia. Como podemos ver Cristo no livro do profeta Jeremias? Primeiro, ao chorar. Vemos que Jeremias é esse profeta chorão. E ele então se une a Jesus, quando Jesus também vai olhar para Jerusalém, lá em Mateus capítulo 23, e vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matastes os seus profetas. E ali Jesus chora, né? Ele vai dizer: quantas vezes eu quis acolher você em meus braços, assim como a galinha acolhe debaixo das suas asas os seus pintinhos, e vocês não quiseram. E aí Jesus vai então prever de que Jerusalém seria destruída. Então Jesus chora ao ver que Jerusalém ia ser novamente destruída. Os versos 14 e 30 do capítulo 3 aponta para o sofrimento do Messias. Então vamos ver aí a característica de Jeremias como um homem sofredor, da mesma forma que Jesus sofreu. Jesus foi humilhado, Jesus foi abandonado por todos. Então nós vemos aí Jeremias, um tipo do Cristo no Antigo Testamento. Então, gente, essa foi a nossa aula de Lamentações. Próxima aula teremos Ezequiel. Até lá.